Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Então, vamos lá. Na semana passada, a gente ficou com uma questão para resolver. A gente iniciou a questão, acho que a gente ficou na metade, e eu disse que vocês iam fazer em casa. Eu sei que vocês fizeram, mas mesmo assim a gente vai fazer aqui no quadro, tá? Então, deixa eu colocar aqui no slide de novo. A questão é essa daqui. Esse exercício 3. Tá, vamos lá. Vai mostrar aí no slide para vocês a questão. Enquanto isso, eu já vou logo anotando aqui. Bom, como a gente já iniciou essa questão, eu não vou me delongar muito, né? Ele me dá aí uma função densidade, que é 1 mais 3x. Ele me diz que é um triângulo. Aí eu já vou desenhar aqui o nosso triângulo. Ele me dá 3 pontos. E com esses 3 pontos, eu consigo formar um triângulo. E o que ele quer, na verdade, é o centro de massa. Massa e centro de massa. Então tá, bora para cá. Então, a gente já sabe como é que você calcula a massa e o centro de massa de um objeto bidimensional. Então, no caso aqui, ele te dá a função densidade e está aqui como é o teu objeto. Ou seja, a chapa ela é triangular. Aí nós já vimos também que essa reta aqui inclinada, ela nada mais é do que a função y igual a 2x. Então, na hora que a gente foi montar aqui a integral da massa, lembrando que a massa é a integral dupla da função densidade, no caso essa função aqui, ó, 3x, a gente percebeu que isso aqui é uma figura do tipo 1, ou seja, o y está entre 0 e 2x, e o x está entre 0 e 1. A gente colocou essas informações aqui, no caso, y entre 0 e 2x, o x entre 0 e 1, dy dx, calculamos essa integral e deu 3 quilos. Pronto, então, nós paramos aqui. Isso é o que ele pediu, só que ele não pediu só isso, ele pediu a massa e o centro de massa. Só que para eu calcular o centro de massa, eu tenho que calcular o quê, gente? O momento. Momento em relação a x, momento em relação a y, para depois a gente fazer a divisão. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Eu quero calcular aqui, por exemplo, o momento em relação ao eixo x. Nós já sabemos que isso aqui é a integral. Se é em relação ao eixo x, então aqui a distância ao eixo x é y. Então, vai ficar y vezes a densidade, que é 1 mais 3x. Perceba, gente, que mesmo numa questão dessa, ela pode ser até um pouco trabalhosa, porque você vai ter que calcular 3 integrais duplas. Mas, pelo menos, a região é sempre a mesma, né? Porque é isso aqui, ó. E o formato do teu objeto ele não vai mudar. Então, nas 3 integrais, por mais que mude o integrando, mas os intervalos você pode manter os mesmos. Então, vou colocar aqui de 0 a 2x, de 0 a 1. E aqui, dy dx. E agora vamos calcular. Claro que tudo isso daqui é como se fosse uma constante, que eu estou integrando só em relação a y. Então, vou integrar isso aqui, vai ficar y ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui vai ser meio integral de 0 a 1, 1 mais 3x, e aqui y ao quadrado. Isso de 0 até 2x. Depois ainda vou integrar em relação a x. Então, aqui vai ficar 2x ao quadrado, vai ficar 4x quadrado. Então, vai ser igual meio integral de 0 a 1, 1 mais 3x vezes 4x ao quadrado. Olha, se eu quiser, eu já posso simplificar esse 2 com esse 4. Vai ficar 2. E eu já vou aqui multiplicar. Então, vai ficar a integral de 0 a 1. Aí aqui, ó, 2x² vezes 1 é 2x². Aí mais 2x² vezes 3x vai ficar 6x ao cubo dx. Agora é só resolver essa integral, lá do cálculo 1. Então, aqui vai ficar
momento em relação a x vai ser 2/3 de x ao cubo, 2/3 de x ao cubo, mais 6/4 x à quarta. Isso de 0 a 1. Claro que quando eu colocar 0 vai zerar, e quando eu colocar 1 vai ficar só 2/3 mais, aí que eu posso simplificar, 3/2. Então, isso aqui vai ser 2/3 mais 3/2. Faço aqui MMC, vai ficar 6. 6 dividido para 3 vai dar 2 vezes 2, 4, mais 6 dividido para 2 dá 3, vezes 3 dá 9. Então, isso aqui vai dar 13 dividido para 6. Isso aqui é o momento em relação a x. Aí falta calcular o momento em relação a y. Só que antes, se eu quiser, se eu já tenho um momento em relação a x e eu já tenho a minha massa, eu já consigo calcular quem? O x barra ou y barra? Já consigo calcular o y barra. Né? Por quê? Porque se é momento em relação a x, eu pego a minha distância vertical, que é o y. Y vezes a densidade. Então, isso aqui já é uma pista de que, quando eu divido o momento em relação a x em relação à massa, eu estou achando o y barra. Então, aqui, se eu quiser, eu já posso calcular o y barra, que vai ser esse valor aqui, que é 13 dividido para 6, dividido pela massa, que é 3. Aí, o que eu posso fazer aqui? Eu conservo a primeira fração, que é 13/6, e multiplico pelo inverso aqui da segunda. Isso aqui é um número inteiro. O inverso de 3 é 1/3. Então, aqui vai ser 13 dividido para 18. Só que ainda não acabamos, né? Isso aqui é só o y barra. Está faltando o x barra. Vamos tentar fazer bem aqui. Só que para eu calcular o x barra, eu vou precisar do momento em relação a y. Qual é a diferença agora? É que no caso do momento em relação a y, vai ser a distância até o eixo y vezes a densidade. Só que a distância até o eixo y é x. Então, vai ficar a mesma integral aqui, para os mesmos limites, integral de 0 a 1, integral de 0 a 2x, é que vai ser x vezes 1 mais 3x dy dx. Aí, ó, percebe o seguinte, aqui eu estou integrando em relação a y, aqui não tem y, então vai ficar isso aqui mesmo vezes y. Então, aqui vai ser integral de 0 a 1, se eu quiser já posso multiplicar aqui, vai ficar x mais 3x quadrado, e aqui, ó, quando eu integrar o y, vai ficar y de 0 até 2x. Aí aqui, gente, isso aqui, ó, quando eu colocar 0 vai zerar, então isso aqui vai ser 2x. Eu já multiplico 2x vezes x, 2x vezes isso daqui. Então, isso aqui vai ser integral de 0 a 1, 2x quadrado, mais 2x vezes isso daqui vai ser 6x ao cubo. Aí, ó, daqui eu não preciso mais fazer a conta, porque nota que nesse caso, essa integral aqui deu a mesma dessa daqui, ó. Pode perceber, é a mesma. 2x quadrado mais 6x ao cubo é o que estava aqui, integral de 0 a 1 dx. Então, não vou mais calcular. Eu já sei que isso daqui vale 13/6. Então, isso aqui vale 13/6. Ou seja, nesse caso, o momento em relação a x foi igual ao momento em relação a y. Então, é óbvio, já que a massa também vai ser igual, que o meu x barra também vai ser igual ao y barra. Então, x barra também é 13/18. Então, onde é que está meu centro de massa? O meu centro de massa aqui é o ponto 13/18 em x e 13/18 em y. Se a gente fosse ver, seria mais ou menos por aqui. Seria mais ou menos esse ponto aqui, o nosso centro de massa, para essa figura aqui geométrica, né? Tendo essa densidade, tá, gente? Então,
Quando a minha densidade não é constante, não necessariamente o meu centro de massa vai ser igual ao centroide, tá? Então, por isso que é bom sempre você calcular para ver necessariamente onde é que está o seu centro de massa. E é isso. Alguma dúvida? Todo mundo fez essa questão, dever de casa? Fizeram, né? Tá bom. Então, tudo certo. Vamos agora para o assunto de hoje. E hoje eu gostaria de falar com vocês ainda sobre aplicações de integrais duplas. Em especial, vamos ver duas hoje aqui. Primeira, momento de inércia. Segunda, cálculo de áreas. Esse nome momento de inércia, se você ainda não ouviu, eu posso lhe garantir que você vai ouvir muito ainda, principalmente se você for de engenharia civil, engenharia mecânica ou até na física também. Você vai ouvir muito isso, porque tem a ver ali com a física rotacional. E lá na engenharia civil e mecânica, essa questão de movimento é uma questão muito importante para a gente, mas vocês vão entender o porquê daqui a pouco. Mas primeiro eu queria falar um pouquinho sobre esse momento de inércia, o que ele é. Momento de inércia. Bom, imagina que você tem um corpo extenso. Assim, quando você está estudando física, logo nas primeiras aulas de física, você vai estudar movimento. Você vai estudar velocidade, você vai estudar aceleração e tudo mais. E nessa primeira parte da física, que você está estudando movimento, você vai estudar como se os seus corpos fossem pontuais. Eles fossem pontinhos, porque eles vão se deslocando no espaço. Depois, você começa a considerar corpos extensos. Só que aí qual é a dificuldade agora? É que agora, para um corpo extenso, ele pode não estar se deslocando e, ao mesmo tempo, não estar em equilíbrio. Por quê? Porque agora um corpo extenso, ele também pode estar em rotação. E aí agora, para você realmente considerar que um corpo ele está em equilíbrio, você vai ter que considerar que ele não está deslocando, naquele sentido tradicional que você está acostumado, e ele também não está girando. E aí, nesse sentido, começam a surgir algumas grandezas físicas que você começa a estudar. Então, nesse sentido, nesse contexto, imagina que você tem um corpo aqui e ele está fixo. Imagina aqui, ó, que você tem uma barra, só que ela está fixa aqui. Esse aqui é o ponto fixo dela. Bom, se ela está fixa, ela não vai se movimentar para cá, para cima, para baixo. Porém, do outro lado, ela está livre, o que significa que ela pode rotacionar, tá? Ela pode girar. Para ela girar, você vai ter que aplicar uma força nela. E aí depende de onde você aplicar a força, depende do ângulo que você aplicar a força. Mas assim, a aula de hoje não é sobre isso. Então eu vou resumir muita coisa aqui, tá, gente? Qualquer coisa você pode voltar ali para a sua aula de Física 1. Mas eu já lhe garanto que a forma mais efetiva de você girar isso daqui é aplicando uma força que a gente chama de tangencial à minha rotação. Essa força tangencial, ela ainda vai ser mais efetiva quanto mais longe ela estiver do meu ponto fixo. Então, nesse caso aqui, seria uma força mais ou menos assim. Então, se você aplica uma força tangencial, é a forma mais efetiva de você fazer esse corpo girar. Bom, essa grandeza de fazer os corpos girarem, ele tem um nome especial, a gente chama de torque. Por mais que o torque ele seja um produto vetorial, mas para simplificar aqui a nossa aula, eu vou ensinar como vocês aprenderam logo de primeira. Então, torque, lá no ensino médio, era força vezes o braço. Tá? Torque era força vezes o braço. O que era o braço? Era a distância do ponto onde você estava aplicando a força até o ponto fixo, até o seu ponto de apoio. Aqui eu vou chamar de torque. Então, ó, o nosso torque, vou chamar aqui, torque era força vezes a distância até aqui, ó, até meu ponto fixo. Só que pela física, você já sabe, segundo a lei de Newton, força é massa vezes a aceleração. Então, eu posso dizer aqui, ó, que o meu torque, na verdade, se eu for substituir aqui essa força, eu vou ter massa vezes
aceleração. Só que, gente, essa aceleração aqui, ó, ela é a aceleração linear, tá? Da segunda lei de Newton, aceleração linear. Essa aceleração, nesse caso aqui, é a mesma direção da força, mesmo sentido da força. Se a força ela é tangencial, eu digo que essa aceleração também é tangencial. Só que você vai ver também, na física das rotações, que a aceleração tangencial ela é igual à aceleração angular, que é justamente agora sim eu estou chegando na parte ali da rotação, vezes o braço também. Então, estou dizendo que essa aceleração aqui, agora eu vou substituir ela, tá? Só ela aqui. Eu estou dizendo que essa aceleração, que é a aceleração tangencial ou linear, ela é igual à aceleração angular vezes, de novo, aqui a distância d. Então, no caso, o meu torque, agora, ele fica com essa fórmula. Se eu ajeitar isso daqui, eu vou ter que o torque é igual a massa vezes distância ao quadrado vezes essa minha aceleração angular. E eu vou parar por aqui. Então, olha só, perceba o seguinte. Eu estou dizendo, então, que o torque, ou seja, o que você precisa aplicar para isso aqui girar, ele é igual a isso daqui, tá? Que é massa vezes distância ao quadrado vezes a minha aceleração angular. Esse pessoal aqui, ó, esse que está dentro do parênteses, eu vou dar um nome especial para eles. E eu vou chamar justamente de momento de inércia. Então, eu vou definir o momento de inércia a partir daqui. Existem duas formas de definir o momento de inércia. Uma é por meio daqui, como eu estou fazendo com vocês. A outra é fazendo uma comparação com o momento linear. Tá? Mas creio que para a gente aqui o melhor seria esse caminho. Então, eu vou definir essa massa vezes a distância ao quadrado como sendo o momento de inércia. É uma definição. E eu vou chamar de com a letra I. Então, no caso, eu posso dizer que torque é igual ao momento de inércia vezes a minha aceleração angular. O que é o momento de inércia? Nada mais é do que a massa vezes a distância ao quadrado. Tá, mas para que ela serve? Vamos usar agora essa equação aqui. Gente, o momento de inércia ele vai depender do teu corpo, do corpo extenso. Ele vai depender da massa e da distância também, do braço ao quadrado. Nesse caso, imagina que você tem dois corpos diferentes. Só que o momento de inércia é diferente dos dois. E os dois estão parados. E tu quer que eles comecem a rotacionar com a mesma velocidade. Eu te pergunto, em qual deles tu vai ter que aplicar um torque maior? No que tiver o maior ou no que tiver o menor momento de inércia? Qual tu vai ter mais dificuldade em fazer ele rotacionar? Olha a minha pergunta. Eu quero que os dois tenham a mesma aceleração angular, tá? Só que um tem o maior momento de inércia e o outro tem o menor. A pergunta é, tá aqui, em qual deles eu vou ter que aplicar um torque maior? No que tiver o maior momento de inércia e no que tiver o menor? No que tiver o maior momento de inércia. Ou seja, o momento, olha só, aqui que está a chave da questão aqui. Quanto maior o momento de inércia, tá? Para eu adquirir a mesma aceleração angular, eu vou ter que aplicar um torque maior. Ou seja, o momento de inércia ele vai medir a resistência de um corpo a começar a girar. Ou, se ele já estiver girando, o momento de inércia é a dificuldade que você vai ter de fazer ele parar. Por isso que é momento de inércia. Ele vai medir o quão difícil é você tirar um corpo da inércia. Um corpo que está em rotação. Ou que está parado e você quer que ele comece a rotacionar. Até aqui, tudo bem? Então, o que é o momento de inércia? O momento de inércia vai medir a resistência de um corpo a sair da inércia rotacional. Como é que você calcula o momento de inércia? Você pode calcular como sendo simplesmente a massa vezes a distância ao quadrado. E pronto. Isso só foi uma introdução, até porque aqui no nosso curso de cálculo 2, o que eu quero saber mesmo é, e no caso de um corpo extenso, onde a densidade é variável, como é que eu calculo o momento de inércia dele? É isso que a gente vai ver agora. Então, ó, deixa eu fazer aqui mesmo do lado.
Então tá, isso aqui é um corpo com densidade constante, já sabe a massa dele e tudo mais. Agora, e nesse caso aqui? E no caso que tu tem isso aqui, ó, tu tem um objeto aqui, a densidade dele está variando e eu quero calcular o momento de inércia para esse corpo aqui. Só que, ok, o que é o momento de inércia? É a resistência que o corpo tem a começar a girar, por exemplo. Ok, mas quando eu falo de rotação e de giro, eu estou falando em relação ao quê? A gente não vê aquela pergunta do momento lá da aula passada. Bom, aqui é a mesma ideia. Eu posso calcular o momento de inércia em relação ao eixo x, ou seja, o quanto que o corpo resiste em girar em torno do eixo x, ou o quanto que esse corpo resiste em rotacionar em torno do eixo y. Aí, nesse caso, como é que eu vou fazer? Bom, primeiro, eu vou colocar esse objeto aqui dentro de um retângulo, aquilo que nós já estamos acostumados. Vou colocar dentro de um retângulo. E aqui, ó, vou separar em subretângulos e vou escolher aqui um subretângulo para começar. Vamos dizer que eu pegue esse daqui. Ok. E agora? Eu escolho, desse meu subretângulo, eu escolho um representante, tanto faz, vou escolher esse pontinho bem aqui. Então, ó, eu vou calcular o momento de inércia só para esse quadrado, só para esse retângulo. Vamos dizer que eu vou começar calculando com relação ao eixo x. Então, como é que seria? Bom, momento de inércia, estou chamando de I, em relação ao eixo x, só para esse subretângulo, vou chamar de J. O que ele é? Ele é a massa vezes a distância ao quadrado. Tá? A distância para o eixo x. Nesse caso, qual é a distância para o eixo x? Justamente para isso que eu escolhi esse representante. A distância dele vai ser a distância que eu vou usar aqui. E qual é a distância dele? É a distância y. Então, vai ficar a distância y ao quadrado, porque isso vem do momento de inércia da fórmula, ó, distância ao quadrado, vezes a massa. Como é que calcula a massa mesmo? É a densidade vezes a área. Isso daqui. Gente, aqui eu não vou fazer aquilo que eu sempre faço. Você já sabe, né? Da feita que eu monto isso daqui, o que eu faria agora? Colocaria um duplo somatório de rima, passaria o limite, né, para uma partição ali cada vez mais fina, e no final você já sabe que isso aqui ia virar o quê? Uma integral dupla. Como é que seria essa integral dupla? Então, já vou colocar aqui o resultado, tá? O finalmente aqui. Então, ó, já sabe que a nossa integral dupla, momento de inércia em relação ao eixo x, vai ser a integral dupla nessa região D. Quem é que vai ficar aqui dentro? Y ao quadrado vezes a minha densidade. Y ao quadrado vezes a densidade. Tudo bem? Se eu quisesse calcular o momento de inércia em relação ao eixo y, o que ia mudar aqui, gente? Já que é em relação ao eixo y, a distância é a distância horizontal. Então, aqui ia ficar x ao quadrado. Então, eu teria que o momento de inércia em relação ao eixo y vai ser igual a x ao quadrado e aqui, ó, vezes a densidade. Ok? E agora, dá para definir mais alguma coisa aqui? Dá para definir. Eu poderia definir também, sabe o quê? Eu poderia definir o momento de inércia em relação à origem. Ou seja, como é que esse corpo resiste em rotacionar em torno da origem? Isso é importante também. E eu vou chamar esse momento de momento polar de inércia. Tá? Momento de inércia polar é justamente a resistência que o corpo vai ter em rotacionar aqui em torno da origem. Como é que ficaria isso, gente? Bom, momento de inércia não é a massa vezes a distância ao quadrado? Ora, qual é a distância desse ponto aqui até a origem? Você saberia calcular a distância desse pontinho aqui até a origem? Saberia, né? Como é que seria? Raiz quadrada de x quadrada mais y quadrado. Não é assim que você calcula a distância de um ponto até a origem?
Pois é. Então, nesse caso, ó, ficaria aqui, considerando a origem, que é o momento polar de inércia, vou chamar aqui de I0, ele vai ser integral dupla. Aí aqui vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado, porque é a distância até a origem. Você vai dizer, professor, mas não tinha que ser raiz quadrada? Sim, mas não esquece que é distância ao quadrado. E aí vai eliminar a raiz quadrada. Então vai ficar só assim. E aqui vezes a densidade. Então pronto, acabamos de calcular, ou melhor, acabamos de definir o momento de inércia de três formas diferentes. Momento em relação ao eixo x, em relação ao eixo y e o momento polar, que é em relação à origem. Bom, se você reparar, gente, outra característica aqui, outra relação entre eles, é que o momento polar de inércia nada mais é do que o momento de inércia em relação a x mais o momento de inércia em relação a y. Pode perceber. Esse daqui é a soma desses dois. Se você somar essa integral com essa integral, você coloca a densidade em evidência e vai ficar x quadrado mais y ao quadrado. E aí você vem para cá. Tudo bem? Então, isso é uma outra coisa, uma outra relação que a gente pode usar também ao longo da nossa aula. Alguma pergunta? Tudo certo? Então tá. Então, bora aqui para o nosso slide. Aqui nós estamos na aula 22. Como eu disse, ainda estamos estudando aplicações de integrais duplas, começando com o momento de inércia. Aqui já está a fórmula final. Então, o momento de inércia em relação ao eixo x seria y ao quadrado vezes a densidade. O momento de inércia em relação ao eixo y é x quadrado vezes a densidade. E o momento polar de inércia é a soma dos dois. Né? E aí ficamos com essa expressão. Bora resolver. Primeira questão. Uma chapa é moldada conforme esse conjunto, considerando que a densidade é 1. Calcule o momento de inércia da chapa em relação ao eixo x. Gente, essa questão aí, ela pode parecer uma questão simples, mas é uma das questões talvez mais importantes aqui de cálculo 2. Vou explicar para vocês, mas bora resolver ela primeiro. Então, ó, primeira questão, você tem essa região aqui que ele me deu, x e y pertencem ao R2, tais que menos b sobre 2 menor ou igual que x, menor ou igual que b sobre 2. E aí, menos h sobre 2 menor ou igual que y, menor ou igual que h sobre 2. E a nossa densidade, ele já disse que é 1 kg por metro quadrado. Vamos lá. Ele quer que a gente calcule o momento de inércia só em relação ao eixo x. Ele poderia pedir qualquer momento de inércia, mas ele pediu em relação ao eixo x. Então, vamos resolver. Primeiro, eu vou desenhar minha região. Não tenho dificuldade com isso, né? Essa região aqui, gente, vocês sabem me dizer qual é o formato dela? Só olhando aqui, ó, a descrição dela, qual seria o formato? Ela é um círculo? Ela é um disco? O que vocês acham? Não, ela é um triângulo. O que ela é? Ela é um retângulo. Por que eu sei que ela é um retângulo? Porque os x e y estão entre constantes, tá? Note que h e b, eles são constantes. Aí tá. Então, a gente vai desenhar essa figura aqui. Aí eu vou fazer, ó, o x está entre menos b sobre 2 e b sobre 2. Perceba que, por mais que b é uma constante qualquer, mas ó, existe uma simetria aqui, tá? É como se x estivesse entre menos 1 e 1, menos 2 e 2. Só que aqui é menos b sobre 2 e b sobre 2. Então, vamos dizer que o menos b sobre 2 está aqui, ó. Menos b sobre 2. Então, no caso, b sobre 2 vai ter que estar por aqui. B sobre 2. A mesma coisa para o y. É entre menos h sobre 2 e mais h sobre 2. Então, bora dizer que o menos h sobre 2 está aqui. Aí, nesse caso, eu vou ter que marcar aqui mais ou menos a mesma distância. Para o h sobre 2. Pronto. Como isso aqui é um retângulo, ó, vou começar a desenhar meu retângulo.
Então, esse daqui é o nosso objeto. Aí tá, ele quer que eu calcule para esse objeto o momento de inércia em relação ao eixo x. Bom, se ele quer o momento de inércia em relação ao eixo x, então o momento de inércia, nesse caso, seria integral dupla nessa região. Se é em relação ao eixo x, então é y² vezes a minha densidade. Bom, só que a minha região é um retângulo. Então não tem problema. Eu já sei que o x está entre menos b sobre 2 e b sobre 2. E y está entre menos h sobre 2 e h sobre 2. Eu vou colocar isso aqui. E a minha densidade aqui ó, é 1, tá, gente? É 1. Então já vou colocar aqui. Isso aqui vale 1. Então vai sumir aqui da minha fórmula. E aí vai ficar integral de menos h sobre 2 até h sobre 2. Integral de menos b sobre 2 até b sobre 2. Y² dx dy. Aqui tanto faz com quem eu ia começar. Eu posso até separar isso aqui logo em duas integrais, se eu quiser. Você pode resolver isso aqui de várias formas. Então, pode resolver da forma que você achar melhor, né? Até mais rápida. O que eu vou fazer? Eu já vou separar em duas integrais, porque isso aqui é um retângulo. Então, vai ficar integral de menos h sobre 2 até h sobre 2, y² dy, integral de menos b sobre 2, até b sobre 2 dx. Essa função aqui é par. O que vocês acham? Então aqui vai ficar 2 vezes integral de 0 até h sobre 2, y² dy. A função 1, ela é uma função par? O que vocês acham? Bora ver. Bom, a função 1, está aqui a função 1. Se aqui eu colocar menos x, vai ser quanto essa função aqui? Vai ser 1, né? Então, e aí, é par? É par. Toda função constante é uma função par. Tá? Porque ela cumpre a propriedade. E ela tem uma simetria em relação ao eixo y, né? Já que ela é só uma reta assim, paralela ao eixo x. Então, ela é par também. Então, aqui ficaria 2 vezes integral de 0 a b sobre 2 dx. Ah, pessoal, mas eu precisaria dizer que isso aqui era par? Não, pode resolver normal também, da mesma coisa. Então, vamos lá. O momento de inércia vai ser 2 vezes, aí aqui, y² sobre 3. Isso de 0 até h sobre 2. E aqui, gente, aí vai ficar só x, né? Vai ser 2 vezes x de 0 a b sobre 2. Aí isso aqui vai ser 2 terços, ó, só juntei esses dois aqui. No lugar do y vai ficar h sobre 2. Então, h sobre 2 ao cubo. E aqui no lugar do x vai ficar b sobre 2. Então, 2 vezes b sobre 2. Posso simplificar. Aqui vai ficar h ao cubo sobre 8. Então, eu vou ter 2 terços de b, esse b que estava aqui, h ao cubo dividido para 8. Posso simplificar esse 2 com esse 8, vai ficar 4. E aí, no final, eu vou ter o seguinte, que o meu momento de inércia em relação a x vai ficar bh ao cubo dividido 3 vezes 4 para 12. bh ao cubo sobre 12. Tá? Gente, isso aqui é uma fórmula muito importante. Tá? Alguém já tinha visto essa fórmula aqui em algum lugar? Tá, como eu disse, o pessoal da civil e mecânica, talvez o pessoal da física também, vocês vão ver muito isso aqui ainda, tá? Essa fórmula do momento de inércia. Porque, na verdade, gente, isso daqui, vou explicar para vocês aqui rapidamente. Deixa eu pegar aqui. Trouxe até uma régua hoje aqui para explicar melhor aqui a questão do momento de inércia, tá? Bom, gente, o que é isso aqui? Isso aqui é o momento de inércia para essa figura aqui, para um retângulo. Assim, um breve resumo de teoria das estruturas aqui, ou de estruturas aqui na questão das construções. Bom, você sabe que todo prédio, né, toda casa, para ficar de pé, ela é que nem um corpo humano. O nosso corpo humano ele tem um esqueleto. Esse esqueleto é que deixa a gente em pé, não é o coração. O coração ele faz o corpo funcionar, mas fazer a gente ter estrutura para ficar em pé é o nosso esqueleto. A mesma coisa uma casa, um prédio. Ela tem o seu esqueleto. Geralmente,
né, principalmente aqui no Brasil, as nossas construções são feitas de concreto armado. E, geralmente, você vai ter os pilares, você vai ter as vigas, você vai ter as lajes. Então, vamos imaginar pilar e viga como se fosse uma estrutura assim, mais ou menos. Está aqui um pilar, todo mundo sabe que é um pilar, né? Mas uma viga, pensa, do modo mais simples possível, como se fosse um pilar deitado aqui. Então, se você tiver 2 pilares e uma viga, você forma aqui o seu pórtico, tá? Eu quero focar na viga agora, esse elemento aqui estrutural que geralmente fica aqui exatamente na horizontal. Gente, todo esqueleto de casa, toda estrutura de uma casa, você não quer ver ela se movimentando. Ninguém gosta disso, obviamente, né? Ninguém quer olhar para o teto assim, para algum lugar e ver alguma coisa assim. Ninguém gosta disso. Isso te dá uma sensação de insegurança. O dia que tu passar num prédio e tu vê uma viga assim, isso vai te dar uma sensação de insegurança. Por quê? Porque você está vendo uma estrutura se movimentar, né? E você pensa assim, olha, acho que não era para isso aí estar se movimentando, não. E de fato não era. As estruturas elas são projetadas para que elas se movimentem o mínimo possível. Gente, é inevitável que se movimente, vai se movimentar sempre. Mas o engenheiro, ele projeta para que esses movimentos, eles não só não prejudiquem a estrutura toda, mas também que elas não fiquem visíveis. Esse é o trabalho do projetista nesse momento, tá bom? Aí tá, gente. Então vamos pensar aqui, isso aqui como se fosse uma viga. Isso daqui seria a minha seção transversal da viga. Tá? Então tá aqui, ó, a minha seção transversal, claro que aqui é muito pequeno, né? Se eu tivesse uma estrutura melhor, aliás, deixa eu pegar aqui, só para essa parte, deixa eu pegar esse apagador aqui, ó. Então tá aqui, nossa viga por enquanto, nossa viga de madeira. Então tá aqui, ó, você tem essa seção transversal aqui, certo? A seção transversal, coincidentemente, é um retângulo. Então, para essa seção transversal, gente, você tem aqui o eixo X e você tem aqui o eixo Y. No nosso mundo, por causa da gravidade, geralmente a tendência é que essas estruturas elas queiram rotacionar em torno do eixo X. Por que em torno do eixo X? Simples. Se você fixar só uma ponta da tua viga, ó, fixa só isso daqui. O peso dela, ou uma carga em cima dela, vai fazer com que ela faça esse movimento aqui, ó. Só que esse movimento é a mesma coisa que rotacionar em torno de quem? Do eixo X. Tá? Então, note, o peso das estruturas, elas tendem a fazer com que as estruturas elas comecem a girar em torno do eixo X. Você quer que ela gire em torno do eixo X? Não. E quem te dá uma resistência a esse movimento aqui? Momento de inércia em relação ao eixo X. O que ele vai medir? A resistência que um corpo vai ter em rotacionar em torno do eixo X. Então, no caso da viga, ele vai medir a resistência dela de fazer esse movimento aqui. Agora, muitas vigas, elas são biapoiadas, ou até biengastadas, o que significa que ela vai ter apoio dos dois lados, ela vai estar fixa. Nesse caso, a gravidade vai fazer ela querer fazer isso daqui, ó, a tua viga. Tá? Mesmo assim, ainda é uma rotação em torno do eixo X, nos dois casos. Aí tá, agora que você já entendeu isso, bora voltar para cá, para essa fórmula aqui. Eu estou dizendo que o momento de inércia em relação ao eixo X, para uma seção retangular, ela é a base do meu retângulo. Ó, note que daqui para cá é justamente a base, né? Menos b sobre 2 até b sobre 2, isso aqui é a base. E aqui é a altura. Então, eu estou dizendo que o momento de inércia de uma seção retangular é a base vezes a altura ao cubo dividido para 12. E aí eu te pergunto, quem tu acha que tem um papel mais importante para definir esse momento de inércia? É a base ou é a altura? O que vocês acham, gente? Para essa fórmula aqui, quem você acha que vai ter mais peso para definir o momento de inércia de uma estrutura da tua viga? É a base ou é a altura? É a altura, né? Que é a altura ao cubo. Então, se tu é um engenheiro, projetista, e você quer que a sua viga ela tenha uma boa resistência, você não quer ver ela fazendo isso daqui, ninguém quer. Tá? Nem o teu cliente quer que ela faça isso. Aí você tem duas opções. Olha só,
Aí vai chegar lá o encarregado da obra e vai te perguntar. Tu é um engenheiro, então ele vai te perguntar, olha, você quer que a gente faça a forma da viga? O pilar já está concretado já, tudo concretado. Agora a gente vai concretar a viga. Você quer que eu faça a forma como se fosse uma viga aqui, nessa posição ou nessa posição? Note que a área é a mesma, tá? O volume de viga é o mesmo. Olha o que eu estou propondo. Eu estou perguntando se você quer que a forma ela fique desse jeito na tua obra ou desse jeito. Sendo que o volume de concreto é o mesmo. É a mesma coisa. Então, ó, você vai querer que fique a seção transversal assim ou assim. Digamos se aqui é 10 e aqui é 20. Então, aqui é 20, aqui é 10. Aqui é o caso 1, aqui é o caso 2. Em qual desses casos o momento de inércia é maior, gente? No caso 1 ou no caso 2? Ou é a mesma coisa? Não, é no caso 1. Por que no caso 1? Porque aqui a altura é 20 e a base é 10. Aqui, por mais que a área seja a mesma, mas a altura é 10 e a base é 20. E qual é a fórmula? É base vezes altura ao cubo. Então, esse daqui vai ter um momento de inércia muito maior do que esse daqui. Aí, na prática, agora sim, vamos aqui para a nossa régua. Ó, na prática, se você pegar uma régua e posicionar assim, desse jeito aqui, que é o jeito 2, tá? É o segundo caso aqui. Estou posicionando assim. E você tentar movimentar a régua, facilmente, ó, a régua ela se movimenta. Ela gera aqui nela esse momento fletor. Tá? E ela consegue fazer isso daqui. E aí você vê a flechinha nela aqui. Agora, se você simplesmente usasse a mesma régua e só posicionasse ela assim e tentasse fazer o mesmo movimento, você já não consegue mais o mesmo deslocamento. E aqui eu não estou brincando, estou fazendo força. Eu estou fazendo força, mas você percebe que a régua ela já não faz mais isso daqui. Aqui ela faz facilmente, aqui já não. Por quê? Porque você aumentou em muito o momento de inércia. O que significa que você aumentou em muito a resistência a fazer esse movimento de rotação. Todo mundo entendeu? Ok. Então, está aqui uma aplicação muito útil para você. Aliás, gente, engenheiro civil, mecânico, os engenheiros, eu digo porque eu sou engenheiro também, a gente gosta muito de tabela, né? Então lá, tem uma prova para eu resolver, aí eu preciso saber o momento de inércia para calcular a resistência de uma viga, aí eu vou, tem uma tabela pronta já. Se a tua viga tem seção retangular, você usa essa fórmula. Se a tua viga tem uma seção circular, é outra fórmula. Semicircular é outra fórmula. Mas vocês que vão vindo em outros, vocês não vão precisar de tabela. Esquece tabela. Joga a tabela para lá. Você olha para isso aqui, calcula a integral e você já chega na fórmula. Tá? Então ninguém vai decorar nada. Essa tabela toda, ela se resume a uma única integral dupla, que é essa integral aqui, né? É essa integral. Aí você só vai ver a região. Então pronto, você não precisa mais decorar a tabela, você vai ser um engenheiro completo, você já vai saber calcular por conta própria os seus momentos de inércia nas suas provas. Tá bom, gente? Tá, então bora continuar. Ainda tem mais um exercício aqui de momento de inércia. Agora de um disco. Né? Você sabe que algumas estruturas, algumas não, muitas delas, também tem seção circular. Você vai ver muito isso. Até alguns pilares também têm seções circulares. Então é importante também a gente calcular o momento de inércia para esse tipo de caso. Então, ó, determina o momento de inércia, e aqui nós vamos calcular os três, em relação a x, em relação a y, momento polar de um disco com uma densidade constante, centro na origem e raio A. Bom, deixa eu fazer aqui no outro quadro. Segunda questão. Bom, o que ele me fala aqui? Né? Ele me fala que a densidade ela é constante. Colocou a letra C aqui.
e aqui é um disco. Então, vou desenhar um disco aqui de centro na origem e raio A. Então, pronto, bora aqui para o quadro. Vamos lá, vamos aqui para o quadro e vamos calcular. Só essas duas informações que ele me dá, mas já são suficientes também. Ele quer que calcule o momento de inércia em relação a x, em relação a y, e o momento polar para um disco, está aqui o disco, e densidade é constante. Aqui não tem muito mistério, nós vamos calcular. Então, por exemplo, quero calcular o momento de inércia em relação, bora calcular em relação a y, já que a gente calculou em relação a x ainda agora. Ora, isso vai ser integral dupla dessa minha região. Como é em relação ao eixo y, então aqui vai ficar x² e densidade. Só que nesse caso, gente, você percebe que a tua região ela é um disco. Então, tu não vai pensar duas vezes. Já que ela é um disco, vamos transformar para quê? Para coordenadas polares. Então, eu olho para cá e digo, ah, tá. Aí, ó, o R vai estar entre 0 e A, né? E o θ vai estar entre 0 e 2π. E agora eu vou transformar então essa integral aqui. Vai ficar integral de 0 a A, de 0 a 2π. Aí só que aqui vai mudar também, né? O x, lembra que ele é R cosseno θ. Então vai ficar R ao quadrado, cosseno ao quadrado. Essa densidade aqui ela já é constante, ela é C. Vou deixar C aqui. Aí, dr e dθ. Estou esquecendo alguma coisa? Sim, né? O jacobiano. Se eu transformei, então vai ter que ter aqui o jacobiano. Pronto, aqui eu estou num retângulo polar. Posso até dividir em duas integrais logo. Então, isso aqui vai ser, esse C é constante, ele sai. Aí vai ficar integral de 0 a 2π cosseno ao quadrado dθ. E integral de 0 a A. Aqui eu já tinha R ao quadrado, com mais esse R aqui, vou ter R ao cubo. dr. Então, vou resolver essas duas integrais. Essa aqui vai ficar R à quarta sobre 4. Então, vai ser C R à quarta sobre 4 de 0 a A. E aqui ó, é cosseno ao quadrado, mas você já sabe resolver. Isso aqui é meio mais meio do cosseno de 2θ. É uma identidade trigonométrica. Então, aqui vai ficar integral de 0 a 2π meio mais meio do cosseno de 2θ. Aqui. Pronto. Agora vai ficar mais fácil para a gente terminar essa integral. Porque ó, aqui vai ficar só o A elevado a 4 sobre 4. Então, C vezes A elevado a 4 sobre 4. Gente, aqui ó, eu tenho cosseno de 2θ de 0 a 2π. A gente já viu em outras aulas que isso aqui vai dar quanto? A integral só desse daqui. Aqui ó, nesse intervalo de 0 a 2π. Isso aqui dá quanto? Dá 0. Então, isso aqui vai zerar. Aí eu vou ter só meio. Meio de 0 a 2π. Então, vai ficar meio. Aí aqui o θ de 0 a 2π. Bom, aqui vai dar 2π. 2π sobre 2 é π. Então, no final vai ficar C vezes A elevado a 4 vezes π sobre 4. E aqui a minha unidade de momento de inércia. A unidade você pode colocar quilo, né, vezes metro quadrado, já que é massa vezes distância ao quadrado. Mas aqui eu vou deixar assim mesmo. Então, momento de inércia em relação a y, nós obtivemos isso daqui. Só que ele não quer só esse momento de inércia. Ele quer em relação a x e quer o momento polar de inércia. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou calcular o momento polar de inércia. Vou calcular aqui embaixo. Lembrando que o momento polar de inércia, ele é integral dupla. Aqui vai ficar x² mais y² vezes
a densidade. Só que, como eu disse, a minha região ela é a mesma. É a mesma, então eu vou continuar aplicando aqui, ó, coordenadas polares. Não vai mudar em nada. Aliás, quando eu mudo para cá, quem é x² mais y², gente? Isso aqui é quem? É o r². Então, ó, isso aqui, tudo já é r². Então, isso aqui vai ser integral de 0 a 2π, integral de 0 a a, aqui r² vezes a densidade que é constante, vezes jacobiano, dr dθ. Ó, ficou até mais fácil do que esse outro aqui. Então, aqui vai ser c, integral de 0 a 2π dθ, integral de 0 a r² dr. Aqui vai ficar r² sobre 4, de 0 a a. Então, isso aqui é c a elevado a 4 sobre 4. E aqui vai dar 2π. 2π. Que dá para simplificar. Então, resposta c vezes a² vezes π sobre 2. Está aqui. Bom, gente, e para calcular o momento de inércia em relação a x, eu não preciso usar integral agora, porque eu já tenho momento em relação a y, eu já tenho momento polar. E eu sei, né, lembrando que o momento polar de inércia é igual ao momento em relação a x mais o momento em relação a y. Se eu quero calcular o momento em relação a x, basta eu pegar o momento polar, que foi isso daqui, e subtrair do momento em relação a y. Então, note que o numerador é o mesmo, ó, c vezes a² vezes π. Só que aqui o denominador é sobre 2 e aqui é sobre 4. Então, se eu fizer meio menos 1/4, vai dar 1/4. Então, resposta, o momento de inércia em relação a x vai ser também c vezes a² vezes π sobre 4. Tá? Então, o que faz sentido, né? Porque você tem aqui ó, um disco que tem simetria, tanto em relação ao eixo y quanto em relação ao eixo x. A densidade é constante. Então, faz sentido que esses dois momentos eles tivessem o mesmo valor. Tudo bem? Bom, então agora você já sabe até calcular o momento de inércia para o caso de um disco. Vamos para a próxima questão. Terceira. Determine o momento de inércia em relação ao eixo y de uma lâmina. Aí ele me dá agora uma densidade, ele me diz aí a região que ela ocupa. Bom, ele só quer o momento em relação ao eixo x. Então, vou colocar aqui a minha densidade. Ela é uma constante vezes y e a região é limitada por y igual a 1 menos x² e também por y igual a 0. Aí tá, gente, aqui não tem muito mistério. A gente vai desenhar esses dois gráficos aqui. O y igual a 0 é o eixo x. Então, vamos logo fazer aqui no quadro. Y igual a 0 já é o eixo x. Y igual a 1 menos x². Que gráfico é esse? Ora, isso aqui é uma parábola com cavidade para baixo, deslocada aqui, ó, uma unidade para cima. Tá? Então, é só você começar por aqui, depois você coloca o menos e depois você soma 1. Então, você vai ter uma parábola fazendo isso aqui. Tá? Então, e você sabe, ó, onde é esses pontos aqui? É 1 e menos 1. Porque quando x é 1, vai ficar 1 menos 1 dá 0. E quando x é menos 1, a mesma coisa. Então, aqui você tem 1 e menos 1. Então, nossa região já é isso daqui.
Aí você já sabe, ó, aqui que o y ele está entre 0, né, e 1 menos x quadrado. E você já percebe aí que o x está entre menos 1 e 1. Então, aqui não tem muito mistério mesmo. Aí, ó, o momento de inércia em relação ao eixo y vai ser integral de 0 a 1 menos x quadrado, integral de menos 1 até 1 da função c vezes y dy dx. Assim, isso daqui. Acho que só uma coisa que eu gostaria de comentar nessa daqui é porque aqui ele me disse qual é a densidade. Mas eu acho que depende do problema que você estiver resolvendo, alguns vão dizer de outra forma. Por exemplo, aqui, eu poderia dizer para vocês que a densidade ela é proporcional à distância do ponto até o eixo x. Tá? Olha o que eu disse, que a densidade é proporcional à distância do ponto até o eixo x. Ora, qual é a distância do ponto até o eixo x? É y. E essa constante aqui só é uma constante de proporcionalidade. Tá? Então, acho que teria esse comentário para fazer, mas ainda é essa resolução. Então, bora. Então, isso aqui é constante mesmo, sai. Então, integral de menos 1 a 1. Aqui vai ficar y ao quadrado sobre 2. Posso colocar o 2 aqui fora. E aqui é de 0 até 1 menos x quadrado. E depois ainda vou calcular aqui em relação a x. Aí isso aqui vai ser c sobre 2, integral de menos 1 a 1. No lugar do y vai ficar 1 menos x. Aliás, não, gente, eu errei, né? O que eu errei aqui nessa questão? O que está faltando? Tem um erro aqui. Qual é? O que faltou? Se é o momento de inércia em relação ao eixo y, faltou o x quadrado. Tá? X quadrado vezes a densidade. Ó. Então, aqui, x quadrado vezes a densidade. Agora. Então, espera aí. Dá para ajeitar aqui. Esqueci o x quadrado. Então, aqui é x quadrado agora. Só que, pelo menos, não tem problema, porque eu estava integrando em relação a y. Então, de qualquer forma, ele ia ficar assim mesmo. E eu só ia integrar o y. Então, y ao quadrado de 0 a 1 menos x quadrado. Aí tá. Então, aqui ficou x quadrado 1 menos x ao quadrado. Esse integrando aqui, ele é uma função par? O que vocês acham? Ó, olha aqui, é de menos 1 a 1. É par? É. Né? Pode colocar aqui, menos x vai dar a mesma coisa. Então, vai ficar duas vezes, só que já tem um 2 aqui, ó, dividindo. Então, vai ficar só c integral de 0 a 1. X quadrado. Aqui, ó, bora desenvolver logo. Quadrado primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Aí que eu só vou distribuir esse x quadrado. Então, o momento de inércia vai ser essa constante c, integral de 0 a 1, aí vai ficar x ao quadrado menos 2 vezes x elevado a 4, mais x elevado a 6. Aí tá, agora é só resolver isso aqui, vai ficar constante, x ao cubo sobre 3, menos 2 quintos x à quinta, mais x elevado a 7 sobre 7. Isso de 0 a 1. Então, quando eu colocar 0 vai zerar, e quando eu colocar 1 vai ficar só os coeficientes. Então, aqui vai ser 1/3 menos 2 quintos mais 1/7. Gente, 3, 5 e 7 são números primos, né? Então, nesse caso, o MMC vai ser eles 3 multiplicados. Então, vamos lá. 5 vezes 7, 35, vezes 3, 105. Então, aqui vai ficar 105. 105 dividido para 3 vai ficar 35. Menos 105 dividido para 5 vai ficar 21. Vezes 2, 42. 105 dividido para 7 vai dar 15, vezes 1. 35 mais 15 é 50, menos 42 é 8. Então,
resposta final, momento de inércia em relação a y vai ficar 8 vezes a constante dividido para 105. E aqui é a unidade do momento de inércia, quilo metro quadrado. Tá? Então está aqui. Bom, então é isso. Alguém tem alguma pergunta? Dúvidas? Tá, então agora eu queria passar para a última aplicação de integral dupla, que eu queria falar de área. Como é que eu uso integrais duplas para calcular a área de uma região? E assim, é bem simples de entender. Então, bora aqui para o slide. Vamos falar agora do cálculo de áreas. Olha, vamos dizer que você tem um sólido e a altura dele é unitária, tá? Ou seja, a altura dele é 1. E a seção transversal dele é constante. Vou te dar um exemplo. Ó, isso daí. Tá? Então, o que eu estou dizendo? Esse sólido ele tem 1 de altura, e perceba que não importa em que altura você cortar ele, né, de maneira transversal, vai dar sempre a mesma região, ó, essa região D. Nesse caso, como é que você calcularia o volume desse sólido? Você tem duas formas de calcular. A mais direta e a mais tradicional seria o seguinte. Isso aqui é como se fosse um prisma. Então, você pegaria a área da base e multiplicaria pela altura. É isso que você poderia fazer. Lembrando que quanto vale a altura aqui? A altura vale 1. Então, nesse caso, ó, pela fórmula do volume, o volume seria área da base vezes a altura. Só que aqui a altura é 1. Só que depois que você passa pelo cálculo 2, você já fica assim, muito interessado em integrais duplas. Então, até para calcular volume de uma região, você não usa mais as fórmulas, você usa tudo integral. E nesse caso, como é que ficaria? Daria para calcular volume usando integral dupla? Sim. Ora, qual é a função que aparece aqui em cima? É a função constante, z igual a 1. Se você integrar essa função nessa região D, você vai estar calculando o quê? O volume abaixo da tua superfície e acima aqui do plano xy. Ou seja, uma outra forma de tu calcular esse volume seria como? Seria assim, calculando a integral dupla da função z igual a 1. Tudo bem? Então, seria duas formas. A segunda seria mais legal, né? Porque envolve uma integral dupla. Só que nos dois casos, gente, você vai calcular a mesma coisa. Você vai calcular o mesmo volume. Então, nesse caso, eu posso dizer que essa equação aqui, ó, ou melhor, esse segundo membro que aparece é igual a esse daqui. Então, ó, o que eu vou fazer agora é só igualar o que aparece aqui do lado direito com o que aparece aqui do lado direito. E a minha fórmula vai ficar assim. Ó. Em outras palavras, o que eu estou dizendo para vocês? Que se você quiser calcular a área de uma região bidimensional, basta você calcular a integral dupla sobre essa região, considerando que o teu integrando é a função 1. Então, quando você faz isso, você está calculando a área da sua região. Todo mundo entendeu? Então, agora, se eu te pedir, calcule a área de uma região, basta você calcular uma integral dupla, cujo integrando é a função 1. Aí vai ficar dessa forma aqui, como está aqui, ó. Assim mesmo. Então tá, bora calcular aqui. Olha, eu vou fazer o primeiro exercício, o segundo vou deixar para casa. Tá? Então já anote aí para casa para você fazer. Tá? Dever de casa. A gente não vai fazer na próxima aula, então vou confiar que você vai fazer na sua casa e vai comparar com o seu amigo, tá? Então, bora. Essa daí não é difícil. Calcule a área da região delimitada pelas curvas. Aí ele me dá duas curvas, x igual a y ao quadrado, x igual a 4. X igual a y ao quadrado e x igual a 4. Pronto, só isso. Bora fazer. Tá, e está pedindo para eu calcular a área de uma região que está limitada por essas duas curvas. Então, o que você vai fazer para enxergar a região? Você vai desenhar o gráfico das duas curvas.
Então, vamos lá, vamos fazer aqui. Gente, primeira curva, x igual a y ao quadrado. Claro que a gente está acostumado com y igual a x quadrado, que é a nossa parábola. Mas x igual a y ao quadrado também é uma parábola, só que a concavidade dela vai ser voltada para o eixo x. Então, bora fazer aqui no quadro. Então, ó, ficaria algo mais ou menos assim. Tá? Então, você tem uma parábola, só que ela está voltada para o eixo x. E aqui, x igual a 4 é uma função constante, só que é a função x igual a uma constante. Então, ó, se fosse y igual a 4, seria uma reta horizontal, cortando aqui o eixo y no 4. Já que é x igual a 4, isso aqui é uma reta vertical, cortando o eixo x também no valor 4. Então, bem aqui o valor 4. Aí, com isso, você consegue enxergar aqui, ó, quem é a sua região. Bom, eu tenho como saber onde é que essas duas curvas, essa reta e essa parábola, elas se tocam? Tem, bastava eu igualar aqui, ó. Ia ficar y ao quadrado igual a 4. Ou seja, para y igual a mais ou menos 2. Então, eu poderia perceber, ó, que bem aqui, no menos 2 e no 2, é quando essas curvas elas vão se interceptar. Com isso, nós já sabemos qual é a nossa região. Eu vou olhar essa região na hora que eu for integrar. Porque, assim, para eu calcular a área da região, vamos chamar essa região de região D. A área dessa região D vai ser simplesmente integral dupla nessa região da função 1. Então, agora o que é que eu vou decidir? Se eu vou olhar essa região como do tipo 1, do tipo 2, ou se eu vou usar coordenadas polares. O que vocês acham? Coordenadas cartesianas ou polares? Cartesianas é melhor, né? Já que envolve parábolas e tudo mais. Agora, eu vou olhar isso aqui como uma região do tipo 1 ou do tipo 2. Pode ser os dois casos, mas o melhor é tipo 2. Melhor. Aqui, ó. No tipo 2, eu já vou caminhar aqui na horizontal. Ou seja, o meu x ele está limitado por essa parábola, a esquerda está limitado por essa parábola e a direita por essa reta. Então, eu posso dizer, ó, que o meu x ele está entre a parábola, que é y ao quadrado, e a reta, que é x igual a 4. E o meu y, ó, essa região ela começa em y igual a menos 2 e termina em y igual a 2. Então, é o que eu vou colocar aqui. Ó. Y está entre menos 2 e 2. Pronto, aí é isso que eu vou colocar na minha integral. E como a minha função é 1, vai ficar mais simples. Então, vai ser integral de menos 2 a 2, integral de y ao quadrado a 4 dx dy. Olha, como eu escolhi tipo 2, eu obrigatoriamente começo integrando em x. Ficou assim. Ó, aqui é 1, né? Então vai ficar integral de menos 2 a 2, x, isso de y ao quadrado até 4. E agora eu coloco, no lugar do x eu coloco 4. Então vai ficar integral de menos 2 a 2, 4 menos y ao quadrado, dy. Gente, isso aqui é uma função par, aqui ó, de menos 2 a 2. Então vai ficar duas vezes integral de 0 a 2, 4 menos y ao quadrado. Agora vamos lá, vai ficar 4y menos y ao cubo dividido para 3. Isso de 0 a 2. Agora só substituo. No lugar do y eu vou colocar 2. Então aqui vai ser 2 vezes 8 menos 8 terços. Gente, aqui vai dar, se for considerar MMC3, né? 24 menos 8, 16. 16 vezes 2, 32. Então, a minha área da minha região vai ser 32 dividido para 3. Pronto. Então, mais importante, como eu sempre digo, desenhe a sua região, escolha a forma que você vai integrar, veja quais são as limitações e monte a sua integral. Fez isso, o resto é tranquilo.
Vamos para mais uma questão. Lembrando, ó, essa questão 2 é para casa. Já anotaram? Beleza, bora para a próxima. Olha, essa daí é interessantíssima. Questão 3. Calcule a área de um cardioide dado por uma curva polar. Então, eu disse para vocês que eu ia trazer aqui em sala de aula uma curva polar. Então, agora chegou o momento. Bom, vamos lá. Deixa eu fazer aqui esse quadro. Perceba que o comando é simples. Ele quer que a gente calcule a área de um cardioide. Esse cardioide é dado pela seguinte curva polar. R igual a 1 mais seno θ. Então, bora fazer. Gente, agora tome muito cuidado, tá? Porque nesse caso aqui, ele está dizendo que essa curva é uma curva polar. O que significa que essa curva ela está em coordenadas polares. O que significa que o R, na verdade, ele é o quê? Ele é a distância do centro para a origem. E o θ é a rotação, ou seja, é o ângulo formado entre essa distância e o seu eixo x positivo, que é o que a gente chama de eixo polar. Assim, como a gente não está muito acostumado a desenhar curvas polares, o que você pode fazer? E assim, você não é obrigado a fazer isso que eu vou falar agora, a usar esse passo que eu vou usar agora, mas ajuda você. Antes de você desenhar a curva polar, você poderia desenhar a curva cartesiana. Ou seja, você poderia desenhar isso aqui como se fosse uma curva cartesiana, que é a curva tradicional. Então, ó, pensa que você iria desenhar aqui, ó. Pensa que você ia desenhar o gráfico disso daqui. Só que aqui, o eixo x, na verdade, é o θ e o eixo y é o r. Quando eu digo que esse eixo aqui é o θ e esse eixo aqui é o r, eu estou simplesmente transformando isso aqui numa curva cartesiana. Estou dizendo como se isso aqui fosse y igual a 1 mais seno x. Tudo bem? Se fosse isso, você saberia desenhar esse gráfico aqui? Espero que sim, né? Porque esse aqui é o gráfico da função seno, só que deslocada uma unidade para cima. Tá? Então, pense na senoide, só que deslocada uma unidade para cima. Só que eu só vou desenhar aqui de 0 até 2π. Tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, já vou separar em outras linhas. Aqui seria a linha 2 e aqui seria a linha 1. Aí vamos separar aqui embaixo também, né? Vamos colocar aqui π sobre 2, π, 3π sobre 2 e aqui 2π. Tá, se você fosse desenhar o gráfico disso aqui, né, isso aqui fosse uma curva cartesiana, como é que seria? Bom, você já sabe que para θ aqui igual a 0, aqui o seno de 0 é 0, o r ia ficar 1. Então, você ia ter esse ponto aqui. Aí, só que o seno ia aumentando, né, até chegar em π sobre 2. Quando ele chegasse em π sobre 2, é o valor máximo dele. Fica seno de π sobre 2 é 1. 1 mais 1 é 2. Ou seja, quando você estivesse bem aqui, você ia estar bem aqui, ó, no valor máximo, que é 2. Depois, quando você fosse para π, o seno ia começar a diminuir até chegar em π. Seno de π, nesse caso, o seno de π aqui volta a ser 0, e aí o teu r vai ser 1. Eu volto para cá. Tá? Só que o que acontece? No terceiro quadrante, o teu seno continua diminuindo, e agora, quando você chega em seno de 3π sobre 2, qual é esse valor, gente? É menos 1. E aí, menos 1 mais 1 dá 0. Aí eu vou parar bem aqui. E depois, no último quadrante, o seno volta a aumentar, e o seno de 2π é 0. 0 mais 1 é 1. E aí eu volto para cá. Eu vou juntar esses pontos, isso aqui vai me dar uma senoide, só que deslocada. Então, aqui eu vou ter
este movimento aqui, ó. Tá? Então, gente, isso aqui é só o gráfico da senoide, aquele gráfico que você já está acostumado. Só que eu desloquei ele uma unidade para cima. Por quê? Porque tinha mais um aqui. Só isso. Então, por isso que eu fiz rápido. Só que é aquilo que você já saberia fazer. Só que eu vou usar esse gráfico para me auxiliar a desenhar a curva polar. Tá? Então, como é que vai ficar? Vou fazer aqui do lado. Olha, agora isso aqui realmente, aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y. Então, quando eu for desenhar isso daqui, o R vai ser a distância para a origem, o θ vai ser o meu ângulo. Perceba que aqui no meu gráfico, eu dividi em 4 pedaços, ó, o meu domínio. O primeiro pedaço vai de 0 a π sobre 2. Ora, de 0 a π sobre 2, eu estou em qual quadrante? Eu estou no primeiro quadrante. Ou seja, eu estou aqui, ó, no primeiro quadrante. No segundo pedaço, que vai de π sobre 2 até π, eu estou no segundo quadrante. Eu estou aqui. No terceiro pedaço, que vai de π a 3π sobre 2, eu estou no terceiro quadrante. E no final, de 3π sobre 2 até 2π, eu estou no quarto quadrante. Tá? Então, vamos lá. Começando em θ igual a 0. Ou seja, quando eu estou com o ângulo 0 aqui, quanto vai ser a minha distância? Quanto vai ser o valor do R, gente? É 1. Tá? Então, quando o meu ângulo é 0, ou seja, quando eu estou exatamente aqui, ó, nessa direção, nesse sentido, a minha distância para a origem é 1. Então, eu venho aqui e marco, vamos dizer que o ponto 1 está bem aqui. Então, marquei esse ponto. Agora, eu vou começar a rotacionar no primeiro quadrante. O primeiro quadrante é esse pedaço aqui, ó. No primeiro quadrante, o que vai acontecer com a minha distância R? Ela vai aumentar ou ela vai diminuir? Ela vai aumentar. Então, ó, enquanto você rotaciona no primeiro quadrante, a sua distância para a origem está aumentando. Tá? Ela está aumentando. Até que, quando você chega em π sobre 2, que seria 90 graus aqui, a sua distância máxima vai ser quanto para a origem? Vai ser 2. Então, ó, você vai rotacionando, a sua distância vai aumentando até chegar em 2. Então, seria algo mais ou menos assim. Até chegar aqui mais ou menos no ponto 2. Isso que acontece no primeiro quadrante. No segundo quadrante, ó, quando você continua rotacionando, você está aqui agora no segundo quadrante, a sua distância para a origem, ela começa a fazer o quê? Aumentar ou diminuir, gente? Ela começa a diminuir. Então, ela vai diminuir de novo. Ela estava numa distância 2, só que agora essa distância vai voltar a diminuir. E quando você estiver bem aqui, ó, na rotação π, ela volta a ser quanto? Ela volta a ser 1. Então, ela vai, ó, descer aqui de maneira simétrica até chegar do outro lado. Esse valor bem aqui seria o menos 1. Né? E volta para a distância 1. Aí tá. Agora vamos para o terceiro quadrante. No terceiro quadrante, aqui é menos 1. No terceiro quadrante, o que está acontecendo? A distância, que era 1, ela vai continuar o quê? Diminuindo. A distância, conforme você vai rotacionando, essa distância para a origem continua diminuindo. Até que quando você estiver bem aqui, ó, em 3π sobre 2, quanto vai ser a distância para a origem? 0. Então, você vai estar aqui, ó, você vai estar rotacionando, mas a distância vai diminuir. Até diminuir para 0. E você encosta aqui na origem. Só que você continua rotacionando. Você está aqui, ó, você vai para o quarto quadrante agora. No quarto quadrante, a minha distância ela volta a aumentar. Era 0, mas ela começa a aumentar. Ela começa a se distanciar de novo. Até que quando eu voltar para cá, para o 2π, ela volta para qual distância? 1. Então, eu volto, faço assim, ó. Tá? Então, essa daqui é a região formada por um cardioide, que é um coração, mas está de cabeça para baixo. Mas ainda é. Tá? Então, o que ele quer agora é que a gente calcule a área dessa região. Todo mundo entendeu como foi que a gente desenhou? Gente, é importante que você faça muito dever de casa disso daqui, tá? De curvas polares. Faça o máximo que você conseguir. Se você conseguir fazer 1000 questões, está ótimo. É o básico, tá? 1000 questões. Até semana que vem. Tá, então vamos lá. A gente quer calcular agora a área disso daqui. Como isso aqui é uma curva polar, essa linha aqui delimitando, ó, ela é essa curva polar, então
é bem melhor que você use coordenadas polares para desenhar, para tentar calcular a área dessa região. Agora, como é que a gente vai fazer isso? Aí, vamos lá. Para usar coordenadas polares, eu tenho que dizer quais são as limitações para R e quais são as limitações para θ. Gente, isso aqui agora, como é que eu vou fazer isso? Porque, por exemplo, eu estou aqui na origem, né? A origem faz parte da minha região? Sim ou não? Faz parte da minha região. Então, o R, de qualquer forma, ele sempre vai começar em 0. Então, o início do R não tem problema. O início dele sempre vai ser 0, porque o R, ele sempre começa da origem. Ó. O R, ele sempre começa da origem, e da origem ele vai caminhando em uma direção radial. Ele pode caminhar para cá, ele pode caminhar para cá, ele pode caminhar para cá. Enfim, ele pode caminhar para várias direções, né? Mas ele sempre começa da origem. E nesse caso, a origem faz parte da minha região. Então, ele começa em 0. Só que assim, dependendo de onde eu começar, ou melhor, da minha direção, ó, se eu caminhar daqui, a partir daqui para a direita, então meu valor máximo vai ser 1. Só que se eu caminhar daqui para cima, meu valor máximo vai ser 2. Se eu caminhar daqui para baixo, meu valor máximo vai ser 0. Então, quem é, afinal, meu valor máximo? Aí você tem que entender o seguinte, não importa qual direção você escolhe, para esse caso aqui, ó, porque você sempre vai começar aqui. Mesmo que você escolha essa direção, mesmo que você escolha essa direção, mesmo que você escolha essa direção, você concorda comigo que no final você sempre vai esbarrar nesse desenho aqui? E esse desenho não é justamente essa curva polar? Porque nota que a curva polar ela é só a fronteira aqui, ó, é só essa parte. Aí essa fronteira ela delimita essa região. Mas a fronteira é a curva polar. Então, a fronteira do meu desenho é essa curva. Então, eu digo que o R ele começa em 0 e ele sempre vai terminar no meu cardioide. 1 mais seno θ. Então, essas são as minhas limitações para R. E para θ? Bom, R já está entre funções. O θ vai estar entre constantes, entre ângulos constantes. Para você desenhar essa região aqui, eu vou precisar dar uma volta completa, sim ou não? Sim, eu precisei, né? Tanto que para a gente desenhar, eu precisei dar a volta completa. Então, θ está entre 0 e 2π. Pronto. Agora sim, vamos calcular a integral. Porque eu já sei que a área dessa região vai ser a integral dupla sobre a região da função 1. Só que aqui eu vou usar coordenadas polares, tá, gente? Então, vai ficar assim, ó, integral de 0 a 2π, integral de 0 a 1 mais seno θ, que são essas limitações aqui. E aqui dentro vai ficar 1 dr dθ, certo ou errado? Errado. Por quê? Quem tinha que estar aqui dentro? O jacobiano. O 1 tem que estar, mas é 1 vezes o jacobiano, né? Então, no final fica só R. Então, agora sim, vamos calcular a integral. Vou calcular aqui, ó, integral de R em relação a R. R ao quadrado sobre 2. Então, vai ser a área, vai ser, deixa eu continuar aqui, vai ser 1 sobre 2, integral de 0 a 2π, R ao quadrado, só que o R vai de 0 a 1 mais seno θ, depois ainda vou integrar em relação a θ. Aí tá, então no lugar do R eu vou colocar 1 mais seno θ, ainda vou elevar ao quadrado. Então a minha área vai ser meio, integral de 0 a 2π, 1 mais seno θ ao quadrado. Agora eu vou desenvolver isso daqui. Então vai ficar meio, integral de 0 a 2π, quadrado do primeiro, 1, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 seno, mais o quadrado do segundo, seno ao quadrado. Bom, o que dá para fazer aqui? Gente, olha qual é o meu intervalo de integração, de 0 a 2π. Se eu for integrar a função seno nesse intervalo, vai dar quanto? Vai dar 0. Então, já sei que pelo menos o que está no meio aqui é 0. Só sobra o que está nas pontas. Então, ó, continuando. Então, a minha área vai ser meio, integral de 0 a 2π, aí 1 é o que já tinha aqui, e aqui eu tinha seno ao quadrado.
eu vou usar aquela identidade de novo. Vai ficar 1 mais, ou melhor, vai ficar meio menos meio, tá? Menos porque é o seno. Se fosse cosseno, ia ser mais. Cosseno de 2θ. Pronto, estamos com isso daqui. Gente, de novo, quem é o cosseno de 2θ integrando ele de 0 a 2π? Vai dar quanto isso aqui? Isso aqui a gente já viu na aula passada. Cosseno de 2θ integrando de 0 a 2π vai dar 0. Tá? Então também é dar 0 porque eu estou aqui no meu período, 2 vezes o período. Então aqui também vai dar 0. Então só sobrou 1 mais meio, que é 1,5, né? Então vai ficar meio integral de 0 a 2π e aqui 3 sobre 2. Olha, a integral aqui vai ser 3 sobre 2 vezes 2π, né? Então vai ficar 3π. E aí no final, a resposta é 3 sobre 2π. E aqui você pode colocar unidade de área. Mas lembrando, o mais importante, obviamente, é chegar aqui. E o resto é aquilo que você já saberia fazer. Ok? Gostaram dessa questão? É uma boa questão de prova? Com certeza, né? Ela só não é melhor do que a próxima, que a gente vai resolver também. Então vamos para a última questão de hoje. Exercício 4. Calcule a área de uma rosácea de 4 pétalas, dada pela curva polar. Tá? Então, só vai calcular essa, gente, para encerrar a nossa aula. Como a gente só tem 10 minutos, eu vou tentar agilizar um pouco aqui nessa questão. Mas o raciocínio é o mesmo da questão anterior, tá? Então, eu vou de novo, isso é uma curva polar, eu vou fazer 2 desenhos. Eu vou desenhar um gráfico como se ela fosse uma curva cartesiana e depois eu vou desenhar o gráfico como se ela fosse uma curva polar. Então, você tem R igual a cosseno de 2θ. Tá, vamos lá. Aqui, gente, eu vou fazer o primeiro desenho dela como se fosse uma curva cartesiana. Então, aqui é θ, aqui é R. Aqui eu já vou separar alguns pontos importantes. Vou considerar que bem aqui é 1, bem aqui é menos 1, né? Porque isso aqui vai dar uma cossenoide, né? Isso aqui é uma função cosseno. Só que aqui é 2θ, tá? Então, como é 2 vezes o θ, ela vai fazer 2 voltas completas. É isso que vai acontecer. Então, ao invés de eu separar aqui 0, π sobre 2, π, não, vou desenhar 0, π sobre 4. Vou colocar bem aqui. Então, vou fazer π sobre 4. Aí aqui, π sobre 2. Aí depois, 3 π sobre 4. Depois, π. Aí depois, 5 π sobre 4. Depois, 6π sobre 4, que é 3π sobre 2. Depois, 7π sobre 4. E depois, 8π sobre 4, que é 2π. Enfim, só peguei o intervalo de 0 a 2π e quebrei. Ó. O primeiro quadrante eu quebrei em 2, o segundo quadrante eu quebrei em 2, o terceiro quadrante eu quebrei em 2 e o último quadrante eu quebrei em 2. Né? Já que aqui é 2 vezes o ângulo. Aí tá, quando o meu ângulo é 0, eu estou aqui no 1. Aí depois eu venho para cá, sempre vai oscilar. 1, 0, menos 1. 0, 1, 0, menos 1 e assim por diante. Então, quando chegar aqui vai ser menos 1. Quando depois volta para o 0 de novo e aqui volta para o 1. E aqui, então, eu já vou ter um gráfico completo. Ó, só que eu já dei uma volta completa e ainda estou na metade do percurso. Estou em π. Então, agora eu vou conseguir dar uma outra volta completa. Então, daqui eu volto para o 0. Depois eu venho aqui para menos 1. Depois eu volto para o 0 e aqui eu volto para o 1. Ou seja, eu vou ter esse gráfico aqui. Mas esse gráfico é o gráfico que você já saberia fazer, porque é a função cosseno de 2θ. Então, isso aqui não é novidade para a gente. O que é novidade é agora. Como é que ficaria o desenho na curva polar? Então, ó, vamos desenhar aqui juntos essa curva polar. Gente, perceba que, ó, como eu disse para vocês,
cada quadrante eu dividi em 2. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Eu vou dividir aqui os quadrantes também. Tá? Então, tá aqui. Ó, dividir os quadrantes. Cada um dividir em 2. Aí tá. A gente começa aqui, ó, no ângulo 0. Aí, ó, nessa metade do primeiro quadrante, nessa metade, vamos ver o que vai acontecer. Mas primeiro, para o ângulo 0, a minha distância para a origem é 1. Tá? Então, eu começo no 1. Então, eu venho aqui, marco meu ponto 1, e eu vou começar a partir dele. E agora eu começo a rotacionar, nesse sentido. Nessa primeira metade aqui do quadrante, gente, o que acontece? Nessa primeira metade aqui, essa distância vai aumentar ou vai diminuir? Ela vai diminuir. Até que ela vai chegar em quanto aqui? Em 0. Então, nessa primeira parte aqui, ó, essa distância ela já vai diminuir e chegar em 0. Então, ela vai fazer isso daqui. Ó. Isso aqui. Pá. Agora, olha só. Nessa parte que vai do π sobre 4 até 3π sobre 2, ou melhor, bora começar aqui. Que vai do π sobre 4 até π sobre 2, que é essa região bem aqui. Ó. Essa região aqui. O que acontece? Em termos de módulo, se fosse considerar só o módulo, o raio ele ia aumentar de novo, porque a distância é 0 e agora a distância vai para -1. Ou seja, uma distância negativa. O que isso significa? Que a distância realmente ela volta a aumentar, mas como a distância é negativa, vocês lembram o que acontece na distância negativa? Ela reflete. Então, por exemplo, ao invés de eu desenhar o que está acontecendo ali aqui, eu vou desenhar aqui, ó, refletido. Em vez de desenhar nessa região aqui, eu vou desenhar nessa região aqui. E o que está acontecendo? A minha distância vai de 0 para 1. Então, vou desenhar bem aqui, ó, a distância indo de 0 até chegar em 1. Bem aqui. Tá? Só que eu ainda estou aqui, ó. Estou parado bem aqui. Só que ao invés de desenhar nessa região, eu desenhei ela refletida para cá. Aí daqui, ó, de π sobre 2 até 3π sobre 4, ela volta a diminuir e vai para 0. Só que do lado negativo. Então, ao invés de desenhar aqui, eu vou desenhar de novo aqui. Então, o que acontece? Do -1 ela vai para 0. E ela faz isso aqui. Ó. Pronto. E eu parei bem aqui, ó, gente. Agora eu vou começar de novo, a partir daqui. Só que a partir de 3π sobre 4, até chegar em π e depois 5π sobre 4, o que acontece? Ela aumenta, vai para 1 e depois vai para 0 de novo. Então, aqui, ó, ela aumenta, chega em 1 e depois vai para 0 de novo. E faz isso daqui. E agora eu estou aqui. O que acontece daqui até aqui, daqui para cá, ou seja, de 5π sobre 4 até 7π sobre 4, ela vai de 0 para -1 e depois para 0. Mas perceba que ela está sempre do lado negativo. Então, ao invés de desenhar aqui, eu vou desenhar aqui. E aí, então, vai fazer isso aqui. Ó. Isso aqui. Vai desenhar aqui, eu desenho aqui para cima. Tá, e eu parei aqui, ó, gente, nessa parte aqui. Nessa parte final, o que acontece? Ela vai de 0 para 1, do lado positivo mesmo. Então, eu só termino aqui. Ó. E pronto, acabei. Então, isso aqui ó, é uma rosácea, são de 4 pétalas. Tá? É essa minha região aqui. Claro que eu fiz um pouquinho rápido, mas só seguir esse raciocínio aqui, lembrando que o negativo ele reflete o lado que você vai desenhar, e você consegue desenhar tranquilamente. Inclusive, dever de casa, desenhe novamente essa figura. Aí tá, gente. Aqui, para eu desenhar a área, eu vou escolher de novo coordenadas polares. Nesse caso, a origem ela está presente na minha região. Então, meu R ele começa em 0. E essa minha região ela é limitada pela curva polar. Então, o R ele sempre termina na curva polar. Então, o R vai de 0 até cosseno de 2θ. E o θ, para eu desenhar essa região toda, eu precisei que ele fosse de 0 até 2π. Então, no final, a minha integral, para calcular a área dessa região aí, a minha integral ela vai ser integral de 0 a 2π
integral de 0 ao cosseno de 2θ, né? É o que aparece aqui, ó. E a função 1, só que como eu transformei para coordenadas polares, vai aparecer o jacobiano aqui, ó. R, então fica dr dθ. E aqui só a gente calcular. Fica r ao quadrado sobre 2, vai ficar meio, integral de 0 a 2π, aqui vai ficar cosseno ao quadrado de 2θ. Vai ficar assim. Aí agora, ó, o que eu posso fazer? Cosseno ao quadrado, eu vou usar aquela identidade de novo. Então, vai ficar meio, integral de 0 a 2π. Aí aqui vai ser meio mais meio do cosseno, só que aqui, ó, 4θ. Tá? Aí aqui de novo, se eu aplicar nessa região de integração, isso aqui vai ser 0. Então eu vou integrar só o meio. Meio de 0 a 2π, isso aqui vai dar π. No final, a resposta vai dar π sobre 2. Pronto. Encerramos. Tá? Mas como eu sempre digo, o mais importante é essa parte aqui. Alguma pergunta? Então é isso, gente. Na quarta-feira a gente vai começar a estudar integrais triplas. Tá? Então não faltem, já estamos na nossa reta final. Obrigado pela presença e até mais.